Vamos ler? Hoje nós lemos do versículo 8, então nós entraremos de fato no pedido de Paulo a Filemon. Nós não entramos ainda no pedido, nós entraremos hoje. E nós vamos ler hoje do versículo 8 ao versículo 16, que é de fato o pedido de Paulo. Pois bem, Filemon só tem um capítulo, capítulo 1, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Assim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gira entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa para dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como um escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Amém? Senhor, obrigado porque estamos diante da Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado por meio da Tua palavra, o Senhor tem nos orientado os nossos corações por meio dessa carta do apóstolo Paulo a Filemon. Quantas lições já tiramos desses textos, ó Pai, e que o Senhor continue a falar conosco, a moldar o nosso coração, a imagem e a semelhança de Teu Filho, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e aprender mais da Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, primeiramente, recapitulando aqui, nós falamos já 2 sermões na carta de Filemon. Primeiramente, nós falamos do versículo 1 ao versículo 4, quando o apóstolo Paulo ele vai dar as suas saudações iniciais ali a Filemon, e ele vai dar a graça e a paz, né? Então ele vai já começar a preparar terreno ali, ele vai dizer que ele é prisioneiro de Jesus Cristo, e ele vai ali saudar os irmãos, a Filemon, a Áfia, a Arquipo, que é o companheiro de lutas que eles têm. Isso nós vemos no primeiro sermão. Depois ele vai orar e vai dar graças a Deus pela vida de Filemon. Então ele vai dar graças a Deus pela vida de Filemon, vocês se lembram? Pelo amor e pela fé que Filemon tem para com os santos e para com a igreja. Então ele vai fazer justamente essa oração do versículo 4 até o versículo 7. Ele vai terminar essa oração dizendo que ele tem grande alegria no seu coração e conforto, porque o amor de muitos tem sido mostrados, né, tem sido reanimados por intermédio de Filemon. Então foi isso que nós falamos, primeiramente na saudação, onde ele vai se mostrar, onde ele vai falar que nós somos irmãos na fé, vocês se lembram que ele vai falar sobre a graça, sobre a paz, que somos uma família na fé, por meio do sacrifício de Jesus. Depois ele vai agradecer a Deus pela vida, especificamente de Filemon, que é um crente de fato, que é uma pessoa piedosa, onde o seu testemunho era visto não só pela comunidade ali, mas pelo seu pastor Epáfras, que estava lá com Paulo, e nós trabalhamos um pouco sobre isso. E agora nós vamos entrar, de fato, no pedido de Paulo a Filemon. Até então nós não entramos, de fato, no pedido, nós vamos entrar hoje. E já me adiantando, qual é o tema central do pedido de Paulo? O tema central do pedido de Paulo é que para que Filemon aceite Onésimo de volta. Nós já falamos sobre isso, nós não sabemos o que Onésimo fez, nós não sabemos o que aconteceu de fato, e Paulo não está preocupado em nos dizer de fato o que aconteceu entre Filemon e Onésimo, mas o cerne dessa carta vai ser o pedido de Paulo para Filemon. E daí nós vamos ver, e ele faz 2 pedidos nessa carta. Ele faz um pedido que vai do versículo 8 até o versículo 21, nós vamos até o versículo 16, e ele vai fazer um outro pedido a partir do versículo 21, que nós vamos ver na semana que vem. Mas toda a base daquilo que Paulo quer dizer vai estar exatamente nesse tema de hoje que nós vamos falar. E tudo isso que Paulo vai dizer está completamente pautado nos fundamentos que ele já falou desde o capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 7. Então, Paulo ele já foi preparando o terreno, já foi preparando o coração de Filemon para o pedido que ele iria fazer a Filemon, né? Então, nós vimos isso muito claro, Paulo fazendo sobre isso. E Paulo não está simplesmente preocupado com
a reatação, né, sobre a reconciliação desse relacionamento. Paulo está preocupado com o evangelho, o que o evangelho está fazendo na vida desses homens agora, que Filemão é crente, que já era crente, e agora que Onésimo é crente. Então Paulo está tendo que lidar com isso, porque ele quer saber como que o evangelho, ele vai instruir de como o evangelho deve ser agora, a partir do momento em que Filemão e Onésimo agora são irmãos na fé por meio de Cristo. Então ele vai começar o versículo 8, vamos ver lá. Versículo 8 ele vai começar, pois bem. Então essa é a primeira palavra que Paulo vai dizer aqui, né? Ou algumas traduções vão dizer, pois bem, ou diante disso, ou portanto. Então Paulo ele vai começar aqui nesse versículo 8 dizendo, pois bem. Paulo ele vai falar sobre seu pedido e ele começa exatamente nessa palavra. Imagine se nós pegássemos essa carta de Paulo e pegássemos a partir desse versículo 8. Pois bem, e começa a falar alguma coisa. Nós iríamos ficar muito curiosos para saber, nossa, o que ele disse antes? Porque essa ideia do pois bem é, portanto, diante disso, porque eu já falei aquilo, pois bem, diante de tudo que eu já falei, portanto, eu vou te pedir algo. Então, perceba que o pedido de Paulo está totalmente pautado em tudo aquilo que ele já falou desde o versículo 1. Então, ele já veio preparando, ele já veio demonstrando o seu coração e como Filemão deveria aceitar aquilo, para ele chegar no pois bem, diante disso, então eu vou fazer um pedido para você. E o que foi que ele falou? Nós já comentamos que ele era um prisioneiro de Cristo, que os irmãos ali, eles são amados em Cristo por meio da filiação, por meio de Cristo, ao amado Timóteo, a irmã Áfia, Arquipo, que eles são cooperadores de Paulo no Evangelho. Veja que Paulo está trabalhando esse conceito de família, de unidade da fé, que nós temos paz com Deus por meio do sacrifício do Filho, e que Filemão vivia essa realidade de vida de igreja, porque ele tinha um amor e ele tinha fé, não só para com o Senhor, mas para com os santos, aqueles que estavam com ele na sua casa, que era a igreja de Colossos. Então ele vai começar, diante disso, Filemão, diante de tudo isso que eu já falei, pois bem, portanto, então, versículo 8, ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, olha o que ele vai dizer. Ainda, mesmo que eu já falei tudo isso para você, ainda que eu me sinta em plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, porque o apóstolo Paulo ele era um apóstolo, ele não era qualquer um. Aquilo que o apóstolo falava virava escritura, aquilo que o apóstolo falava em nome de Deus virava de fato uma ordenança, porque ele era chamado para aquilo. E ele vai dizer, eu posso te ordenar o que eu vou te pedir, mas eu não vou fazer isso. É isso que ele já começa a preparar o coração de Filemão. Eu sei e posso te ordenar o que convém e o que é certo você fazer, mas eu não vou fazer isso. E Paulo não faz isso não é porque ele esqueceu que ele era apóstolo, não é porque Paulo escreveu a sua carta e no final ele disse assim, nossa, eu deveria de repente ter pensado em ordenar ele, né? Porque eu sou apóstolo, eu devia ter, em vez de ter feito todo esse rodeio, eu poderia ter falado, em nome do Senhor, faça isso porque é sua obrigação fazer isso. Ele não fez isso, não é porque ele esqueceu, não é porque ele fingiu que não era apóstolo, não é porque ele falou, depois eu falo sobre isso, não. É porque Paulo, ele quis, exatamente desde o versículo 1, mostrar um caráter completamente diferente para Filemão. Você se lembra que eu falei que quando ele começa a carta aqui, ele vai dizer um pouco diferente de como ele trata nas outras cartas? Nas outras cartas, ele vai dizer, eu sou Paulo, o apóstolo, não da parte de Deus, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. E por que Paulo dá essa carteirada de apostolado em suas cartas? Porque ele está lidando com heresia. Paulo está lidando com muitos problemas que estão acontecendo na igreja. Então, como ele precisa se posicionar como apóstolo e dizer assim, olha, estou aqui e não sou chamado por homem algum, sou enviado da parte de Deus para que vocês possam me ouvir e de fato aceitar aquilo que eu venho dizer. Mas em Filemão ele não faz isso. Ele não dá essa carteirada de apostolado. Ele simplesmente fala, eu sou um prisioneiro de Cristo. Porque, como nós comentamos, a prisão aqui no caso de Paulo, ele estava preso em Roma, mas ele vai dizer, eu sou prisioneiro de Cristo, porque isso iria custar algo para Filemão, como o evangelho estava custando a liberdade de Paulo ali preso. Então, Paulo ele não usurpa ser o apóstolo. Ele, na verdade, Paulo nunca usurpou ser apóstolo. Paulo nunca pegou esse título e se fez acima dos outros como um degrau, como sendo superior. Quando Paulo usava a sua nomenclatura de apóstolo, era justamente para combater as heresias, nunca foi para seu benefício próprio. Paulo nunca se apresentou como um apóstolo simplesmente para dizer, eu sou apóstolo da parte de Deus e vocês não. Paulo nunca usurpou disso. Paulo ele simplesmente se colocava como apóstolo porque ele estava lidando com problemas sérios na igreja. E ele, como autoridade espiritual, usava em nome do Senhor, nunca para seu benefício próprio, nunca.
E aqui nós vemos já o caráter maravilhoso do apóstolo Paulo, onde tinha um título, onde era um apóstolo, onde aquilo que ele escrevia vinha da parte de Deus, que Deus de fato o chamou, o separou, e ele não usurpava disso. Em nenhum momento, nas Escrituras, você vai ver Paulo nesse tom ríspido, mas em benefício próprio. Sempre é em defesa do Evangelho. Sempre em defesa do Evangelho. Mas por que ele não faz isso aqui com Filemão? Já pararam para pensar? 1 Coríntios, capítulo 2, olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E as minhas palavras e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, ele falava assim: quando eu fui ter com vocês, eu não falei com voz de sabedoria, com palavras persuasivas, com uma linguagem de sabedoria, para que vocês não se apoiassem na minha oratória, para que vocês não se apoiassem na minha sabedoria, mas no poder de Deus. Então Paulo, ele nunca usurpou ser apóstolo. E por que ele não faz isso com Filemão? Paulo não fala assim com Filemão porque Filemão era crente. Olha que diferença. Olha que coisa maravilhosa que às vezes passa desapercebida dos nossos olhos. Filemão era crente. Paulo, ele desce desse seu degrau de apóstolo que ele nem tinha, porque ele não usurpava isso, mas ele fala de igual a igual para Filemão, porque Filemão era seu irmão na fé. Paulo não precisa bater em Filemão. Paulo, ele vai orar agradecendo a Deus pela vida de Filemão e vai dizer: Filemão, eu dou graças ao meu Deus porque você está nas minhas orações e pelo seu amor e pela sua fé que você tem com o Senhor e com os santos. Por que Paulo ia falar assim: olha, eu sou o Paulo, o apóstolo enviado da parte de Deus para te ordenar que você faça aquilo que eu estou te mandando, porque se eu estou dizendo, é palavra de Deus. Paulo em nenhum momento faz isso. Paulo simplesmente fala de igual para igual com Filemão, porque Filemão era crente. Só que aí veja isso. A carta que ele escreve neste momento é a carta de Filemão e a carta de Colossos, vocês se lembram? Tanto Onésimo quanto Tíquico vão pegar essas duas cartas e vão para Colossos, que a igreja estava na casa de Filemão. Sabe como Paulo começa a sua carta aos Colossenses? Também uma carta com um tom de amor que Paulo fala aos Colossenses, mas sabe o que ele fala? Colossenses capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo. Paulo em Colossos, ele se estabelece, fala assim, olha, porque agora ele está dizendo a igreja de Colossos. E o que estava acontecendo na igreja de Colossos? Grandes heresias. O pastor de Colossos estava lá na prisão com Paulo, dizendo: Paulo, eu preciso que você me ajude, porque a igreja tem crescido na casa de Filemão, e muitos homens têm vindo com gnosticismo, com legalismo, com asceticismo, e têm destruído a igreja. E daí Paulo fala: tá bom, eu vou escrever aos Colossos. Eu sou o apóstolo Paulo, da parte de Deus, por vontade de Deus. E vocês precisam me ouvir aquilo que eu vou dizer. Por mais que é um tom de amor, Paulo está lidando com um problema de heresia na igreja. Mas em Filemão não. Filemão é um pedido em amor por serem irmãos na fé. É por isso que a carta de Filemão é tão maravilhosa, que você vê essa ternura do apóstolo Paulo com a pessoa de Filemão. Isso é maravilhoso. E daí vamos seguir. Então ele vai dizer: pois bem, diante de tudo isso que você é meu irmão na fé, ainda que eu sinta liberdade, Paulo podia fazer isso sem problema algum. Ele podia, porque ele era apóstolo. Ainda que eu tenha liberdade em Cristo para fazer isso, eu não faço, né? Não vou te ordenar o que convém. Aí ele vai dizer: prefiro, todavia, solicitar-lhes em nome do amor. Em nome do amor. Veja que o apóstolo Paulo, nós já vimos o caráter dele na sua oração, quando ele vai dizer para Filemão: olha, você está sempre em minhas orações. Você lembra que a gente comparou esse caráter do apóstolo Paulo em colocar os irmãos em sua oração, como Cristo fez conosco, lá quando ele orou por nós em João 17, enquanto ele ainda continua intercedendo por nós ao Pai? Paulo tinha um caráter muito semelhante de Cristo. É por isso que ele diz: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo era extremamente voltado ao caráter de Cristo. E o que ele faz aqui com o apóstolo, o que ele faz aqui com Filemão, é exatamente o que Cristo também fez. Cristo, em nenhum momento, usurpou ser Deus, quando veio como homem. Se nós olharmos em Filipenses capítulo 2,
falando sobre a obra de Cristo, vai dizer: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo só pode mostrar esse caráter a Filemon, de humildade, de não usurpar de sua autoridade, porque Cristo, quando veio ao mundo, Cristo não usurpou de sua autoridade como Deus. Mais uma vez, a semelhança de Cristo, Paulo está agindo à igreja. Cristo veio ao nosso tempo, irmãos, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele desceu de sua glória, e o Deus que fez tudo isso daqui precisou ser limitado ao tempo. Cristo precisou passar por escola, Cristo precisou ser alfabetizado, Cristo precisou aprender a lei. Em Hebreus vai dizer que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. A semelhança de Cristo, em que olha nos nossos olhos e diz de igual para igual, assim Paulo, com esse mesmo caráter de Cristo, olha para Filemon e diz: Filemon, você é meu amigo, eu sei que você me ama, eu te amo em Cristo porque somos uma família na fé, e esquece a minha autoridade, esquece que eu sou um apóstolo. Eu até posso fazer isso, mas eu não vou fazer isso com você, porque eu quero te pedir em nome do amor, que é o que vai dizer aqui no versículo 9 que nós estamos. Mesmo sendo prisioneiro de Cristo, ele vai dizer que ele vai te pedir a Filemon em nome do amor. O apóstolo, com o mesmo caráter de Cristo, fica no mesmo nível de Filemon como um servo. O que nós já podemos ver aqui nesse versículo aqui, irmãos? A diferença é que muitas das vezes nós lidamos com os problemas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas gostam dos status, onde as pessoas, diferentemente do apóstolo, gostam de dar as suas carteiradas onde elas chegam. Vivemos num mundo onde as pessoas gostam de chamarem a atenção, muitas das vezes para si mesmos. Um mundo onde muitas pessoas querem líderes, mas não querem servir. Pessoas que querem os púlpitos, mas não querem as vassouras. Homens e mulheres que querem os instrumentos musicais, mas não querem servir a igreja e não querem visitar um órfão, que não querem visitar uma viúva, que não se preocupam com as necessidades da igreja. Nós vivemos nesse mundo. Homens e mulheres que se dizem filhas de Deus e se colocam no patamar muito acima daquilo do que o próprio apóstolo e do que Cristo muitas vezes se colocou. Nós precisamos fundar o nosso coração, para nós olharmos para os nossos irmãos de igual para igual, não importa. Em Cristo, que é exatamente o que Paulo vai trabalhar nesse contexto, nós somos um. Não existe degrau, não existe aquele que é superior ou aquele que fala de cima e todos abaixam a cabeça e dizem amém. Nós somos uma família na fé. Nós pedimos e solicitamos aos nossos irmãos em nome do amor. Em nome do amor. Imagina Filemon lendo essa carta, todo animado com o que Paulo tem dito sobre ele, né? Então que haja em nós, irmãos, o mesmo sentimento de louvarmos ao Senhor por aquilo que nós somos. Amém? Então vamos seguir. Paulo, então, no versículo 9 ele vai dizer: prefiro, todavia, vos solicitar em nome do amor, sendo eu que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Paulo já era velho. Paulo, nessa fase de sua vida, ele já tinha passado por muita coisa. Já não era um garotão, já não era um jovem, estava preso há pelo menos, a gente sabe que ele ficou 2 anos em Cesareia, depois ele vai para Roma, fica mais 2 anos em Roma, já são 4 anos sem ver a rua. E o apóstolo Paulo, viu, para que isso? Eu já sou velho, olhe para mim com amor, com aquele pedido que eu vou te fazer em nome do amor, porque eu sei do teu amor e da tua fé que você tem para com os santos. Veja que Paulo está construindo todo esse argumento para fazer o pedido para Filemon. E até prisioneiro de Cristo, que é o que nós trabalhamos. Filemon, eu estou chegando lá, você já vai saber o que eu vou te pedir. O nome de Onésimo ainda não é citado aqui. Nós estamos no versículo 9, indo para o versículo 10. E no versículo 10 é que Paulo vai citar de quem é que ele está falando. Até então, Filemon não sabe de quem Paulo está falando. Filemon está lendo uma carta, falando do amor, da fé, saudando a Áfia, Arquipo, os companheiros de luta de Cristo, que somos uma família na fé, que nós chamamos o nosso Deus de nosso Pai. Ele ficou muito feliz porque o apóstolo elogiou ele do amor e da fé que ele tem. Então, diante dessa liberdade que ele tem para ordenar, ele não vai ordenar, ele vai pedir em nome do amor. E Filemon está todo contente aqui, todo contente. E Paulo vai terminar o versículo 9
Se lembre lá do versículo 1, eu sou um prisioneiro de Cristo e o evangelho nos custa algo. O evangelho tem me custado a liberdade, mas o evangelho vai te custar algo. E é triste como muitas das vezes nós vemos irmãos e irmãs que se dizem cristãos e não sofrem nada pelo evangelho. Não sofrem nada pelo evangelho. Não custa nada ser crente. Ser crente é gostoso justamente porque ser crente não me custa nada. Eu vou lá, eu sento, eu ouço um sermão, eu canto umas músicas e eu saio. E minha vida na segunda-feira? Normal. Ninguém nem sabe que eu sou cristão. Um evangelho barato, um evangelho superficial, um evangelho que não te transforma, um evangelho que não te custa nada, não é evangelho. Não é evangelho. Ontem, eu passando aqui por cima, eu vi uma moça, minha mãe estava comigo, com uma placa, né, evangelizando no semáforo. Eu fiz muito isso. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Olha que coisa maravilhosa. Eu já fiz muito isso também, irmãos, no Campolim, com plaquinha de Jesus te ama. Mas a pergunta é, será que isso é um evangelismo de fato? Será que esse é o evangelho que Cristo pregou? De que Ele não desiste de nós, e que, ok, é só amor, e Jesus te ama, e está tudo bem, e continua com o seu pecado tranquilamente, que não tem problema nenhum, Jesus te ama, é em nome do amor. Será que se nós olharmos para as Escrituras, nós vemos esse caráter no Evangelho de Cristo, quando Ele pregava, quando os apóstolos pregavam, quando os pais da igreja pregavam, quando os reformadores pregavam? Você vai ver um evangelho de confronto, você vai ver um evangelho onde transforma as vidas. E transformar as vidas é incomodar, é desconforto, não é legal. Custa algo ser cristão. Se você é um cristão, você olha para a sua vida e fala assim, nossa, eu sou igual uma pessoa do mundo, desculpa, você não é cristão. Porque o cristão vai, de fato, te custar algo. Vai custar o seu sono muitas das vezes. Vai muitas das vezes custar você ter que levantar e ler a Bíblia sem querer. Você tem que orar e sem querer e se manter firme e lendo, mesmo achando que Deus está longe de você. Vai te custar algo. Vai te custar algo. E Paulo relembra Filemão aqui, olha, do teu amor, da tua fé, mas se lembre, eu sou velho e sou um prisioneiro de Cristo. E daí no versículo 10 é quando Paulo vai de fato entrar no pedido em si e falar sobre Onésimo. No versículo 10 ele vai dizer, assim solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Apareceu o homem aí. Que gerei entre algemas. Imagina Filemão. Aí ele está todo animado. Aí chega aqui, Paulo cita o tal do Onésimo. Muito provavelmente, irmãos, demorou muito tempo, desde quando Onésimo saiu da casa de Filemão, deixando tristeza, deixando amargura, deixando prejuízo, até esse momento aqui. Porque eles saem da Ásia Menor, que é onde fica Colossos, ele vai para Roma. Não existia avião, eles demoravam muito para chegar. São caminhos opostos. E Onésimo fica lá, ele tenta a sua vida em Roma, e daí ele se lembra do apóstolo Paulo, alguém fala para ele, e daí ele vai até o apóstolo Paulo, e daí ele se converte ao evangelho, e desculpa, não foi do dia para a noite. Paulo, muito provavelmente, fez um discipulado muito sério com Onésimo ali. E daí depois Paulo fala, bom, agora você precisa voltar. E Filemão está lá. Filemão nem precisaria saber de Onésimo. Onésimo poderia muito bem ter ficado por ali e está tudo certo. Mas não, Paulo, não, você precisa voltar, que é esse pedido aqui. Você precisa voltar e você precisa resolver o seu passado. Porque o evangelho não é daqui para frente, você precisa resolver os seus problemas lá atrás. Você precisa se reconciliar, você precisa resolver. E ele vai e manda Onésimo de volta, com essa carta, junto com Tíquico, volta eles para Colossos. E daí Filemão, lendo a carta, imagino eu, quando ele olha para Onésimo, provavelmente Onésimo está do lado dele, assim, né? Imagine, irmãos. Eu sei, você está aqui, né? Agora eu entendi. Então Paulo vai dizer, sim, você vê que Paulo, ele dá uma afirmativa, sim, te solicito, provavelmente porque quem levou a carta foi o próprio Onésimo, né? Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. E sabe, tem uma coisa muito interessante aqui nesse versículo 10, que no original, ele é diferente a forma como a frase é construída.
Aqui na nossa versão está assim: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que girei entre algemas. No original, ele está escrito assim: eu te suplico a meu filho, a quem girei nas prisões, ou em algemas, Onésimo. No original, Paulo coloca Onésimo no final da frase. E por que ele faz isso? E por que isso é tão importante para nós aqui? Entendemos o porquê que ele muda isso. Porque Paulo, antes de falar de Onésimo, ele ainda coloca uma carga emocional muito grande no seu pedido. Olha o que ele está dizendo no original: eu te suplico, ou eu te, que é o que está escrito aqui, né? Eu te solicito por meu filho. A carga emocional que ele coloca é muito grande. Por meu filho, a quem gerei em prisões. Quem que é esse? Aí ele coloca uma vírgula, Onésimo. Paulo, antes de citar o nome de Onésimo, coloca uma carga emocional. Ele é meu filho, ele não é qualquer um. Filemão, esse homem que está diante de você e que levou essa carta para você, ele faz parte da nossa família. Não só como os nossos irmãos em Cristo, mas ele é meu filho a quem eu gerei em algemas. Eu gerei ele aqui. Foi aqui que ele se converteu, foi aqui que eu discipulei ele, foi aqui que eu mostrei a verdade do evangelho para ele. E Paulo compara o seu amor de um pai para com um filho. Filemão, eu sei do seu amor. Você vai negar e você vai ser capaz de dizer não àquele a quem eu gerei aqui em algemas? É o que Paulo está justamente dizendo aqui no versículo 10. A meu filho a quem gerei em algemas. Quem é essa pessoa? Onésimo. Percebem, irmãos, mais uma vez, o tato, a ternura, a bondade e a graça e a forma como Paulo vai fazer o seu pedido agora sim, falando sobre Onésimo. Ele é meu filho, eu gerei ele aqui, recebe-o. Eu te solicito em nome do amor, eu te suplico, em algumas traduções vão dizer, em nome do amor. Tem mais uma ponta aqui que nós podemos aprender com esse texto. Além de muitas das vezes nós usarmos a autoridade que nós não temos, que Paulo não faz isso, sabe o que nós fazemos aqui? Também totalmente diferente de Paulo e totalmente diferente de Cristo. Nós falamos grandes verdades, mas sem tato nenhum. Sem tato nenhum. O que nós estamos acostumados é dizer assim: bom, a verdade é a verdade. Doa quem doer. É isso e pronto, acabou. Está na Bíblia, fecha e dá as costas andando. É assim que a gente faz. A gente não tem tato. A gente não se preocupa como falar com as pessoas. Paulo está dizendo uma grande verdade aqui. Eu te solicito em nome do amor ao meu filho, e ele vai dizer coisas sérias e grandes verdades aqui. Mas Paulo tem todo um cuidado. Paulo vem preparando o coração de Filemão desde o versículo 1. Ele vem falando, ele vem preparando, ele vem mostrando. Paulo escolhe cada palavra que ele colocou aqui para chegar no ápice desse pedido, quer dizer assim: eu te solicito por meu filho, que eu gerei nas prisões, que é Onésimo. Ele já preparou o coração de Filemão. Filemão já estava completamente amolecido por tudo aquilo que Paulo já havia apresentado e falado. E nós não fazemos isso, percebem? Nós vamos dizer assim: a verdade é a verdade. O problema dele se não entendeu. A Bíblia diz isso e pronto, acabou. É com tato, irmãos, é com bondade e com misericórdia que nós devemos falar grandes verdades. Não é a verdade a qualquer custo. Não é a verdade de qualquer jeito. Não é a verdade em a goela abaixo. Percebe que o apóstolo Paulo faz isso. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem em retrospecto na vida de vocês, como eu, preparando esse texto, fiz na minha vida, e olhem para trás e falem assim: nossa, se eu tivesse falado diferente, a mesma verdade, a verdade continua a mesma. Se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse tido paciência, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse tido cuidado, se eu tivesse tido humildade, talvez o meu relacionamento não estaria assim com essa pessoa. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo, mais uma vez, a semelhança de Cristo. São grandes verdades, irmãos. Paulo, em nenhum momento aqui, ele vai tirar o peso da verdade de que é Filemão aceitar Onésimo. Paulo não vai dar para trás aqui. Ele vai falar assim: é exatamente isso, você precisa aceitar Onésimo. Mas de que forma ele fala isso? Com cuidado, com amor, com zelo. Algumas semanas atrás, eu fiz a exposição aqui com vocês sobre a palavra, vocês se lembram? De Hebreus capítulo 6, do que é a Bíblia, do que é essa palavra maravilhosa que nós temos. E a Bíblia, a própria, ela vai se qualificar como uma espada de dois gumes. A Bíblia, ela é um instrumento de morte. A Bíblia, ela corta, e ela corta afiado, e ela machuca, e ela fere, e ela faz sim divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Ela fere, ela machuca, ela mata.
ela é a verdade. Só que tem um grande ponto aqui. A palavra é a verdade. Só que nós, que manuseamos a palavra, que manuseamos esse instrumento de morte, nós temos que cada vez nos habilitarmos mais para manusear cada vez melhor a palavra. Que nós possamos ser como grandes artesãos que manuseiam bem a palavra, que manuseiam bem a espada, com cortes precisos, que de fato é aquilo que precisa ser feito. Não corrermos como crianças, com uma tesoura de ponta atrás dos outros. A maturidade no Evangelho vai fazer toda a diferença quando nós tratamos os nossos irmãos. Não é porque a palavra é a verdade que você chega e já enfia a espada no peito e mata a pessoa. Não é como uma criança correndo com uma faca afiada na mão. É um homem que sabe manusear bem essa palavra, que é uma palavra de morte, que é uma palavra de restauração e de nova vida. Paulo, ele tem todo esse cuidado para lidar com ele. Por quê? Mais uma vez, porque Paulo está lidando com crente. Paulo está lidando com Filemão, que era seu irmão na fé. Não tinha por que Paulo ir por um embate com Filemão. Não tem por que eu e você irmos com um embate com irmãos na fé, simplesmente porque discordam de uma coisa ou outra nossa. Não estou dizendo de coisas essenciais da fé, de pontos primários da fé, mas o grande problema é que nós rachamos amizades por conta de pontos que estão na lista onde, cara, está longe de ser ponto secundário, terciário, está longe. Porque nós pegamos a verdade, falamos, isso aqui é a verdade, ponto, acabou, doa quem doer, e é isso, e é pronto e fim. A Bíblia diz isso, se você não ler a Bíblia é problema seu. Cuidado, meus irmãos, cuidado, para que nós possamos de fato termos esse coração humilde, como o apóstolo Paulo teve, de instruir Filemão na verdade, mas com um coração totalmente voltado e piedoso, aquilo que o Senhor espera que nós sejamos também. Amém? É duro, né? Então, ele vai dizer, solicito-te e suplico por meu filho, quem gerei algemas, Onésimo. Versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. É engraçado, por que Paulo ele usa a palavra que Onésimo era inútil? Tem tanta palavra para Paulo usar sobre Onésimo, né? E Paulo vai dizer, por que ele vai dizer que Onésimo ele era um inútil? Ele era um inútil. Se vocês verem aqui, como eu disse no original, olha o que Paulo está fazendo. Ele está usando um jogo de palavras aqui. Por quê? Ele vai dizer, solicito-te em nome do meu filho, a quem gerei em prisões, em algemas, Onésimo. Onésimo, o significado da palavra Onésimo, significa ser justo, aquele a quem é útil. Esse é o significado da palavra de Onésimo, aquele que é útil. Então ele vai dizer, gerei aquele que gerei em algemas, o útil, que na verdade, é por isso que ele chega no versículo 11, que na verdade te foi inútil, mas agora ele é útil. Paulo está fazendo essa brincadeira de palavras justamente porque ele vai dizer isso. Onésimo, que era para ser o útil, que é o nome de fato que era o nome de Onésimo, ele não fez jus a seu nome. Então, solicito-te em favor do meu filho que gerei nas prisões, o útil, que na verdade te foi inútil, mas agora é Onésimo de verdade. Agora é Onésimo de verdade, tanto a você quanto para mim. Ele era inútil, mas agora ele é útil. E veja que Paulo ele usa essa palavra justamente para que Filemão entendesse exatamente aquilo que nós também fomos um dia. Quando Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, que não há um justo, não há um sequer, não há um que busque a Deus, não há um que entenda, o que eles vão dizer? Todos se extraviaram e se fizeram o quê? Inúteis. É por isso que ele usa aqui. Você, Filemão, também era um inútil. Antes do Evangelho te alcançar, antes do Evangelho te promover, antes do Evangelho trocar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, e a partir daí você gerar boas obras, bons frutos de amor e de arrependimento, você era um inútil, como nós também éramos, inúteis. E hoje somos o quê? Onésimos no Senhor. Somos úteis para o Evangelho porque Cristo transformou a nossa vida, porque Cristo não mudou as nossas vidas. Eu e você éramos inúteis. E não importa a nossa posição, se é escravo, se é livre, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é citra, se é bárbaro, não interessa, todos eram inúteis. Todos estavam debaixo do pecado e carecemos da glória de Deus.
E daí Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, lá do versículo 1, pela graça de Deus e pela paz de Deus, agora nos reconciliamos com Cristo e agora somos úteis para o reino. E somos cooperadores de Paulo, que ele vai dizer lá em cima. E Filemão agora, e Onésimo agora, não é só mais o inútil, ele é Onésimo de verdade. Porque o Evangelho transformou a vida de Onésimo em prisões por meio do apóstolo Paulo. Isso é o que o Evangelho faz em nós. E nós, quando somos transformados pelo Evangelho, precisamos ser úteis para o reino. Não é uma opção, irmãos. Crente infrutífero não é uma opção. Não importa o que você faça. É que nós, muitas das vezes, categorizamos dons, categorizamos coisas que nós devemos fazer que são mais excelentes ou menos excelentes. Mas o fato de, muitas das vezes, está acabando um copo ali, e o irmão olhar e falar assim, você tem um copo porque ele está acabando, você está sendo útil para o reino. Você está servindo. Você está ajudando que as pessoas fiquem aqui, que as pessoas olhem para aquilo e que sejam servidas por aquilo que você está vendo, que ninguém mais está vendo. Nós precisamos ser úteis para o reino. E Paulo vai dizer isso. Você também era um inútil, Filemão. Então agora você precisa receber em amor o Onésimo, aquele que era inútil. Mas agora ele está fazendo jus ao seu nome de ser Onésimo de verdade. Versículo 11, ele antes foi inútil, mas atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E daí o versículo 12, ele vai continuar. E te envio ele de volta, né? E tu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Mais uma vez, Paulo com cuidado. Filemão acho que vira para Onésimo e fala assim, você está aqui mesmo, né? Você está aqui mesmo, né? Chegou o homem. E agora? A palavra perdão não é descrita na carta, mas nós não temos dúvidas do que Paulo está tratando exatamente aqui nessa carta. Filemão precisaria aceitar Onésimo de volta. Onésimo, um crente, foi resolver seu passado. E agora Filemão deveria perdoá-lo. E aqui nós entramos no tema exatamente da carta de Filemão. No cerne, a grande pedra da carta de Filemão está aqui. O perdão. A reconciliação. O perdão, irmãos, mais uma vez, como tantas outras coisas que eu já disse aqui, não é uma opção. Se nós somos crentes, nós perdoamos os nossos irmãos. É difícil. Em nenhum momento eu estou dizendo que é fácil. Paulo sabia que para Filemão não seria fácil. Filemão muito provavelmente estava com o coração machucado. Onésimo deixou prejuízo, que nós vemos aqui, que Paulo vai dizer, nós vamos falar isso na semana que vem. Onésimo deixou amargura, deixou ressentimento, deixou prejuízo, e agora Filemão precisa aceitá-lo de volta. Não é uma opção, não é uma opção. Não é algo simples, longe disso, mas precisa ser feito em nome do amor. Lucas, capítulo 17, palavras de Jesus vai dizer assim, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier a ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Os apóstolos pedem para Deus, Senhor, aumenta-nos mais a fé, porque é difícil demais. E muitas pessoas têm muitas dúvidas de como devem se perdoar. Esperam ler um livro e ter uma espécie de receita milagrosa para o perdão. Mas existe uma receita milagrosa. Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Se vocês quiserem anotar, se quiserem abrir, Efésios, capítulo 4, 31 e 32. Posso ler? Palavras do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, que Paulo também escreveu neste contexto em prisão em Roma. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Agora, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou.
Essa é a receita. Essa é a fórmula mágica, milagrosa sobre o perdão. Nós olharmos para a cruz. Não existe outro caminho. Olhe para a cruz, se volte para a cruz, olhe para o Cristo bendito pendurado no madeiro por mim e por você, perdoando o meu e o seu pecado. Se você olhar para a cruz, se você olhar para o sangue escorrido na cruz do Filho, do Deus Altíssimo, perdoando eu e você, trazendo paz com Deus, onde agora o pecado não faz mais parte da nossa vida, onde a cédula que nos era contrária, nos acusando que estávamos errando contra Deus, foi cravada na cruz, e agora temos paz com o Senhor, e agora vamos morar com Ele nos céus, perdoando os nossos pecados, livres, justificados pela obra de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, o nosso problema fica desse tamanho. Talvez o nosso problema de não perdoar os nossos irmãos é porque o nosso ego é muito grande, irmãos. Aí você vai dizer para mim, Géser, mas você não sabe o que ele falou para mim, você não sabe o que eu passei, você não sabe a humilhação que foi. Eu de forma alguma, irmãos, estou sendo insensível com o seu sentimento, com o seu sofrimento, assim como Filemão, assim como Paulo, não foi apático ao sofrimento de Filemão. Mas são grandes verdades que precisam ser ditas, em amor, mas precisam ser ditas. Se você é crente, se você é nascido de novo, se você gosta e sabe da ideia de Cristo te perdoar, não tem o porquê você não perdoar o seu irmão na fé. O pecado do nosso irmão contra nós não é maior do nosso pecado contra Deus. Não é. Aquilo que nós ofendemos a Deus é muito maior do que uma ofensa que o nosso irmão fez contra nós. E Deus te perdoa. E Deus te perdoa. Se lembram da parábola do credor incompassivo? Aonde em Mateus 18 vai dizer que ele devia muito dinheiro ao seu senhor. Se nós colocarmos em moeda, isso era incapaz de ser pago. E o seu senhor perdoa aquele servo. O senhor fala, vai, está em paz, a sua dívida está perdoada, eu te perdoo. E quando ele sai, ele encontra um homem que devia tão pouco para ele. Ele enforca aquele cara, me paga o que você me deve. Existe uma grande verdade nisso. Lá em Mateus 18 vai dizer que esse senhor fica sabendo, ele pega esse homem e leva os torturadores para o matar e para ficar lá. E daí no último versículo vai dizer que o nosso Pai Celeste fará a mesma coisa conosco se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Grandes verdades ditas em amor. Não é fácil, irmãos. Perdoar não é fácil. Perdoar machuca. Perdoar vai te custar algo. Lembra que Paulo está 2 versículos atrás? Sou prisioneiro de Cristo, hein, Filemão? Vai te custar algo. O perdão vai te custar. Você muitas vezes não vai querer. Só que o perdão não é um sentimento. O perdão não é simplesmente eu esperar o momento certo para perdoar. Em Cristo, você pode perdoar os seus irmãos porque Cristo já perdoou os seus pecados. Não é imputar mais a culpa na pessoa por ela ter te fragilizado, por ela ter te abandonado, por ela ter usurpado de você, sei lá, feito o quê. Não é mais imputar a culpa sobre essa pessoa. E perdoar não é brincar de esquecimento, não é brincar de amnésia. A gente não esquece, a gente não é bobo, a gente não é burro. Não é brincar de burrice. Você sabe o que a pessoa fez, você sabe das consequências que isso teve, mas você não imputa mais a culpa a essa pessoa por aquilo que ela fez a você. Porque ela é seu irmão na fé. E Deus também perdoou o pecado dela. Paulo está buscando a reconciliação dos dois. Não só pelo que é certo a se fazer, mas porque o Evangelho nos transforma e nos restaura. Não só na nossa paz com Deus, mas a nossa paz com nossos irmãos. Mas trazendo para os nossos dias, eu sei que muitas das vezes o perdão, no caso de Filemão específico, no caso de Onésimo, o perdão era Filemão aceitar Onésimo de volta. Porque Onésimo era um cristão piedoso, crente, que estava apto e pronto para resolver o seu dano, resolver o seu problema, reparar os erros que ele teve com Filemão. E Filemão o aceitaria de volta. Mas nós sabemos que os nossos relacionamentos, muitas vezes o nosso perdão, não necessariamente significa reatar um relacionamento. Mas você mesmo assim o deve perdoar. Nós sabemos que muitas das vezes não tem como mais caminhar junto.
Não é em nome do perdão você ser abusado. Não é em nome do perdão você apanhar do seu esposo. Isso não existe. Você perdoa, mas você vai à polícia. Entendem? Não é se você se sujeitar, não é você colocar sua vida em risco em nome do perdão. Mas quando possível, reate o relacionamento. Às vezes não é, às vezes não dá. Às vezes a outra parte não é crente. Às vezes a outra parte está muito longe de ser aquilo que o Evangelho diz que deve ser. Às vezes a outra parte não está arrependida por aquilo que ela fez. Onésimo estava. Onésimo estava disposto a resolver. Talvez a outra parte não queira, e não tem problema. Cada um segue sua vida, mas com o coração em paz, sabendo que Deus o perdoou, assim como te perdoou. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas o que Paulo está fazendo aqui nessa carta que nós temos nas Escrituras, é reatando um relacionamento. O que nós temos aqui, Paulo fazendo, é dando a sua vida para resolver o problema entre dois irmãos na fé que precisavam se reconciliar. E nós precisamos restaurar as nossas vidas e buscarmos, de fato, nos empenharmos em reatar relacionamentos em nossos irmãos na fé. Vamos seguir aqui? Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Onésimo agora é útil, veja, Paulo vai dizer, eu queria conservá-lo comigo, eu queria deixar Onésimo aqui, eu queria que ele me servisse aqui, mas eu não vou fazer isso, porque eu preciso que vocês resolvam isso. Filemão precisa saber de Onésimo, Filemão lá precisa saber que esse homem que o largou agora é crente, está apto e querendo resolver os problemas. E Paulo, por mais que eu queira que ele fique, eu não sou egoísta. Por mais que eu queira que Onésimo fique, que me ajude, porque ele é útil, não só você, mas ele é útil para mim. Não só nas minhas prisões aqui, porque Onésimo era um escravo. Então ele poderia ajudar Paulo ali nas suas necessidades, mas ele também agora ele era útil no avanço do reino. Onésimo agora como crente, discipulado pelo apóstolo Paulo, irmãos, ele podia fazer um estrago em Roma. Mas Paulo vai dizer, não, eu prefiro que ele vá até você para que você o receba. Versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser com pura obrigação, mas de livre vontade. Mais uma vez, não por obrigação, eu te mando ele de volta, mas eu quero que você o faça de livre e espontânea vontade, por livre vontade. E isso daqui é a lei, que não mais cravada em pedra, mas agora em nossos corações. Paulo sabia que Filemão receberia Onésimo em amor. Não como mandamento, mas de livre vontade, falando assim, amém, eu recebo como meu irmão em Cristo. Paulo sabia que Filemão era crente. Paulo sabia que Filemão era crente, e nós também precisamos. Versículo 15. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. E aqui essa ideia de que Paulo crê que ele foi afastado temporariamente, não só no sentido de que ele foi afastado porque ele saiu daí e veio para cá, mas Paulo está entendendo aqui a soberania de Deus no processo na vida de Filemão. Eu creio que ele se afastou daí por um propósito, Filemão. Por um período temporário, ele precisou se afastar de ti para que ele me ouvisse, para que ele me conhecesse, para que eu pregasse o evangelho para ele, a fim de que agora ele volte como crente, que você o receba para sempre, como irmão na fé, onde vocês irão morar juntos por toda uma eternidade. Não é simplesmente o fato de ser algo temporal, de ele só se afastar, mas do plano soberano de Deus na vida de Onésimo, na conversão desse homem. Se talvez Onésimo tivesse ficado na casa de Filemão, talvez ele não seria convertido ao evangelho. Fazia parte dos propósitos e dos planos soberanos de Deus, que Onésimo se apartasse de Filemão para conhecer seu evangelho. E o último versículo de hoje, versículo 16. E aqui é o cerne, aqui é o ápice do pedido de Paulo. Porém, pois acredito que ele veio se afastar de ti temporariamente, a fim de o receber para sempre. Aí vem o versículo 16. Não como um escravo, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e a maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Depois de muita preparação, depois de Paulo preparar esse terreno, depois de Paulo preparar os alicerces, ele vai dizer, receba Filemão, não como um escravo, receba ele como um irmão em Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E custa muito para Filemão aceitar Onésimo
como irmão na fé e não como um escravo. Porque Filemão poderia muito bem pegar Onésimo e dizer assim, Onésimo, ok, eu recebo, mas você é escravo, não é? Dá o pior serviço para ele. Dá o pior serviço para ele. Onésimo poderia pagar duras penas aquilo que ele fez contra Filemão. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que Filemão, enganado pelo seu coração, poderia punir Onésimo por aquilo que ele fez. Mas Paulo vai dizer, não, o receba como um irmão na fé. O evangelho iguala vocês. Não há mais patrão e escravo. Não há mais o que é servo e aquele que é livre. Paulo vai trabalhar muito bem isso em outras cartas. Não há, todos são iguais. Eu, como apóstolo, sou igual a você. E você é igual a Onésimo. Somos irmãos de uma família na fé. Não o trate como escravo. E muitas pessoas vão criticar essa carta de Filemão, dizendo que Paulo, como assim? Paulo não refuta explicitamente a escravidão, porque aqui ele vai dizer que que Onésimo era escravo, e daí querem diminuir a carta de Filemão, porque Paulo não luta contra a escravidão nessa carta. Se isso não é lutar contra a escravidão, eu não sei mais o que é. O que nós precisamos entender é que Paulo não era um agitador político. Paulo não era uma pessoa que estava preocupado em mudar ali e fazer as leis, e mudar as leis de acordo com o Evangelho. A preocupação de Paulo é como nós vivemos o Evangelho mediante as leis que nós temos. Porque a escravidão era algo normal naquela época. Muitas pessoas eram escravas para comer e para sobreviver. Eles iam morrer e o que eles faziam? Se vendiam como escravos para poder ter um prato de comida para comer. Essa era a realidade. E daí quando Paulo faz isso, Paulo simplesmente mostra o Evangelho. Ele é um escravo diante da sociedade, mas para você, ele é um irmão caríssimo. Ele é um irmão muito acima. Ele é alguém que você deve respeitar. Ele é alguém que você deve olhar olho no olho. E isso sim, irmãos, é lutar contra a escravidão, mas de uma maneira bíblica. Não é pegar foice, pegar arma, e sair para a rua aí querendo acabar com a escravidão. É como nós, como cristãos, diante do mundo mal, enxergamos como devemos ver a sociedade. Paulo está dizendo, não importa o que estão dizendo que ele é escravo, para você, ele é seu irmão na fé. Eu gerei ele entre algemas, ele é meu filho, considero ele da mesma forma. A mesma coisa, Paulo trata em Efésios, que é a carta que ele escreve no mesmo local, sobre os homens e as mulheres. Na época de Roma era muito comum e era permitido com que os homens batessem suas esposas. Era muito comum as mulheres sofrerem muito nas mãos dos homens, pela lei romana, ao ponto de que se o homem pegasse uma mulher fazendo algo indecente, ou algo que não trouxesse honra ao romano, ele tinha lei, ele podia punir a sua esposa com isso. O que Paulo faz aos Efésios? Ele fala assim, vão contra isso, sabe o que ele faz? Homens, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Não olhe para esse cenário. Olhem para suas esposas como Cristo amou a igreja e se sujeitou. Esposas, amem os seus maridos. Ele trata à luz do Evangelho o problema, porque Paulo não era um agitador político. Perceba que a grande verdade do Evangelho e o nosso mundo aqui hoje, irmãos, não vai melhorar. Não vai. Não vai. É daqui para pior. E como nós, como cristãos, temos que olhar e ver à luz das Escrituras tudo aquilo que está à nossa volta. O Evangelho nos pede que nós sejamos firmes, mas de acordo com aquilo que o Evangelho espera que nós sejamos. Não importa o que a lei diz, o importante é o princípio da Bíblia, o importante é aquilo que a Bíblia vai dizer a nosso respeito. E esse é o grande problema, que as pessoas querem mudar o mundo e não conseguem ver a verdade do Evangelho através das suas vidas. As pessoas amam os evangelismos de Instagram, mas não conseguem falar de Jesus para quem está do seu lado. As pessoas protestam contra os roubos de políticos, mas tentam sonegar impostos, tentam ganhar o teu por fora. Isso não é evangelho. Pessoas que levantam bandeiras, que são contra o adultério, mas escondem que vejam pornografia das suas esposas. Perceba que Paulo não está tratando com o problema em si. Paulo está tratando como nós enxergamos o problema à luz do evangelho. Vai te custar algo. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Fazemos o nosso melhor para a glória do Senhor. E é o que Paulo vai tratar isso na carta de Filemão. E eu quero encerrar, irmãos, com Romanos capítulo 8, versículo 18, que Paulo vai dizer aonde a nossa posição diante das Escrituras e diante da natureza e diante do nosso mundo.
Ele vai dizer, porque para mim, eu tenho certo de que as aflições deste mundo, presentes, não são para se comparar com a glória que há em nós de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação espera as manifestações dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que nós, assim como a natureza, devemos ardentemente estarmos na expectativa da vinda do nosso Salvador, aonde irá acabar tudo isso, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde não haverá sofrimento, aonde a terra será restaurada, e onde nós poderemos de fato ver a plenitude do que há em nós por meio de Cristo. Enquanto não, vivemos crentes, piedosos, perdoando, amando, falando com as pessoas com tato, com amor, com ternura, à luz do Evangelho, para que possamos, de fato, sermos cristãos e assim transmitir o Evangelho de forma correta àqueles que estão às nossas voltas. Um jovem convertido perguntou para Lutero o que ele deveria fazer servindo a Deus e que ele era um sapateiro. E Lutero vira para ele e diz, faça um bom sapato e venda-o com preço justo. Isso é o que nós devemos viver aqui. Não moldados ao que o mundo diz, não moldados ao que a lei diz, mas moldados nas Escrituras. As Escrituras vai dizer que nós devemos ter um coração piedoso, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração humilde, um coração que de fato está apto para reatar relacionamentos e nos restaurar por meio de Cristo. Amém? Eu vou orar e eu queria que você tirasse 2, 3 minutos, você e Deus, para que você possa orar ao Senhor. E se de fato tem alguém em sua mente que você precise liberar perdão nesse sentido, que você o faça. Que você se livre desse peso das suas costas. Que você possa estar livre para cultuar o Senhor, sabendo que a ofensa que você fez a Deus é muito maior do que Ele fez para você. Para que você possa estar livre a servir ao Senhor. Para que você possa, de fato, vir aqui aos cultos, todos os domingos, na sua casa, durante a semana, com seus amigos, e de fato resplandecer a glória do Senhor, porque o Senhor te perdoou também. Amém? Senhor, nós colocamos nosso coração diante de Ti e apresentamos as nossas falhas, as nossas fraquezas diante do Senhor, ó Pai. Senhor, perdoa o nosso coração falho, perdoa, Senhor, a nossa pequenez, perdoa, Senhor, a nossa falta de perdão, perdoa o nosso orgulho, porque muitas das vezes não professamos com as nossas bocas, mas com as nossas atitudes queremos mostrar que somos melhores do que o Senhor. Porque o Senhor me perdoou, mas eu não consigo perdoar o meu irmão. Nos faça, Senhor, a semelhança de Teu Filho, e vivemos de fato uma vida não apenas dita, professada, mas de fato uma vida que é vivida, de fato uma vida que expressa aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Que o Teu perdão venha queimar o nosso coração ao ponto de nós podermos perdoar os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique um tempo de olhos fechados e ore ao Senhor.